Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A maioria das pessoas aqui já me conhecem. Eu trabalhei durante 5 anos aqui na Unidade de Saúde do Presidente Vargas. Muito feliz de trabalhar aqui, de deixar um pouquinho do meu trabalho, do meu carinho para vocês. Hoje eu trabalho há 15 anos em Sara, trabalho em outros bairros. Então, assim, não que eu seja a melhor médica de Sara, mas quando a gente é uma boa médica, a gente pode levar o nosso trabalho para outras pessoas também, para outros bairros. Mas estou muito feliz, agradeço o convite do Dr. Sandro Hessler, nosso secretário de saúde, agradeço a participação da Juliana, que também me deu as orientações. Então, na verdade, eu sou bem sincera, eu sou clínica geral, sou médica aqui do município há muito tempo. Então, na verdade, eu não estou aqui para falar, dar uma palestra para vocês, para ensinar vocês. Nós estamos aqui para construir juntas, para aprendermos juntas. Ninguém nasce sabendo, nem eu. Eu sou médica, não quer dizer que eu sei tudo de tudo, muito pelo contrário. Todo dia a gente aprende um pouquinho, todo dia tem medicações novas, tratamentos novos, diagnósticos novos, direitos novos, empatias novas. Então hoje a gente estar aqui é para a gente construir isso. Gostaria de dar um parabéns para o Vitor, para a Juliana. Eu achei linda essa campanha de vocês, com a foto de vocês. Isso realmente mostra pessoas reais, mulheres reais, pessoas de verdade. Como foi comentado, não é uma pessoa da televisão, não é uma atriz porque é bonita, não. São pessoas que sentem a sua dor. E parabéns, olha, gostei muito de estar aqui hoje participando do lançamento dessa campanha. E se aparecer nos outdoors de Sara, imagina, né? Ó, tá passando lá, olha eu aqui no outdoor. Parabéns a todas vocês. Então, na verdade, o Dr. Sandro me convidou para falar um pouquinho sobre o Maio Roxo, sobre doenças inflamatórias intestinais e junto também nós vamos falar sobre a fibromialgia. Na verdade, hoje em dia, cada mês ele tem as suas campanhas, não é sobre uma doença só. Então, janeiro branco, outubro rosa, novembro azul. Então, cada mês do ano, na verdade, é sobre 5, 6 doenças. Então, hoje eu vou dar aqui uma pincelada um pouquinho sobre o Maio Roxo, que é uma campanha nova, né? Então, sobre as doenças inflamatórias intestinais e sobre a fibromialgia, tá? Então, as doenças inflamatórias intestinais, principalmente, a gente falar um pouquinho aqui sobre a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Ah, mas por que a médica veio falar disso? Depois da parte da fibromialgia, daí vocês vão entender. Algumas pacientes com fibromialgia têm sintomas intestinais, porque não é só dor no corpo, são vários sintomas. Então, quando eu chegar lá, vocês... por isso que a doutora Marta falou sobre isso, tá? Então, a colite ulcerativa, ela atinge mais a parte ali, é um desenho para vocês terem uma ideia. Esse é o nosso intestino grosso, né? Então, o cólon seria a parte mais final, nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. Então, seria mais sobre uma inflamação da parte final do intestino. E a doença de Crohn é uma outra doença, que daí eu vou falar um pouquinho, que ela pode atingir todo o trato digestivo. Quer dizer, desde a boca, que é o início do nosso trato digestivo, até o ânus, que é o nosso finalzinho, tá? Então, aqui, pode voltar. Isso. Então, o Maio Roxo, então, ele é o mês internacional da conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Então, para vocês entenderem que é uma campanha nova para todo mundo. Por isso que a gente trouxe aqui um pouquinho para vocês. Principalmente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Essa campanha, então, alerta sobre a importância do diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a melhoria na qualidade de vida. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essas doenças. Por quê? A principal causa é dor abdominal. Quem é que aqui que nunca teve dor abdominal? Todo mundo, em algum momento da sua vida, já teve alguma dor abdominal. E as causas são infinitas. Eu posso ter uma dor abdominal porque eu tenho uma intolerância ao glúten e à lactose. Pode ser que eu esteja com uma apendicite aguda. Pode ser que eu estou com uma cólica menstrual. Então, a dor abdominal, ele é um sintoma que ele demonstra de uma infinidade de doenças.
rápido, senão nós vamos ficar 3 horas, daí depois vai ficar todo mundo com fome. Então, assim, tem a diarreia das doenças, como é que a gente diz, as viroses. Dura 2, 3 dias. É um vírus que passa de uma pessoa para outra. Tem as diarreias da intoxicação alimentar. Eu comi uma maionese, comi uma carne de porco, aí deu aquela dor abdominal, deu aquela diarreia. Então, para vocês entenderem que tem sintomas, são 2, 3 dias. Isso é uma coisa. A doença dos problemas intestinais, elas são sintomas crônicos. Elas não melhoram de um dia para outro. Eu vou tomar um Buscopan, amanhã eu vou estar bem. Não, infelizmente não. São doenças que são meses, anos. Então, quando eu digo aqui diarreia crônica, é diarreia de mais de 1, 2 dias. É diarreia de no mínimo 1 mês. Sangramento retal, sangramento intestinal, né? Perda de peso, fadiga. Fadiga é a fraqueza. Sangramento, falar um pouquinho. Quando a gente vai no banheiro, a primeira coisa que faz, se limpa e dá descarga. Ninguém gosta de olhar o que a gente fez no vaso, né? Mas a gente deveria. Se eu for urinar, fazer xixi, era bom eu ver a cor da urina, se é clarinha, amarelinha, se tem sangue, se não tem sangue. Pode ser que ela tenha tipo de uma espuma, pode ser que eu tenha pedra nos rins. E com as fezes é a mesma coisa. Ninguém gosta de olhar, mas a gente deveria olhar, ver se tem um sangramento, ver se tem alguma coisa de diferente, um muco, uma secreção, ver se tem um vermezinho, vai que tem lá uma lombriga e eu nem sei, né? Então, assim, é até uma dica para vocês. Então, a gente dá uma espiadinha, tá? Vamos ver, então, assim. Então, principalmente da campanha, informar vocês, a população, dessas doenças. O diagnóstico precoce geralmente é feito por um gastroenterologista ou por um proctologista. Hoje, aqui em Sara, a gente tem esses 2 profissionais. Tanto o gastro, que cuida mais da parte do trato digestivo de cima, que é o estômago, tudo, quanto o proctologista, que cuida mais das doenças intestinais, que é intestino delgado e intestino grosso. Tá. Aí pode passar. Aqui é mais da conscientização, né? Então vamos falar um pouquinho ali da doença de Crohn, tá? Então ela é feita principalmente através da avaliação física. Então quando a gente chega no médico, o médico não diz, você já tem isso. O que ele vai fazer primeiro? Vai fazer anamnese, vai conversar com o paciente. Por que a senhora está aqui? O que a senhora sente? Diz para mim. Aí o paciente vai dizer, doutora, eu tenho dor, eu tenho diarreia, eu tenho sangramento, e isso não é de hoje. Eu estou há 2, 3 meses com isso. Opa, então não é uma virose, uma coisa comum. Vamos investigar. Então, primeiro o médico vai fazer uma conversa, uma avaliação clínica, tá? Histórico familiar. Então, ele vai pesquisar, porque às vezes algumas doenças têm um histórico familiar, tá? Depois a gente vai conversando. Exames laboratoriais, né? Eu vou fazer um exame laboratorial e ele vai dizer que eu tenho retocolite, que eu tenho doença de Crohn, que tenho fibromialgia. Não, algumas doenças não funcionam bem assim. Por exemplo, se eu estou com uma fraqueza, eu faço um hemograma, vai demonstrar que eu tenho uma anemia. Mas para essas doenças que a gente está falando aqui hoje, para vocês verem que nem é fácil para o médico. Não é um exame que dá o diagnóstico, não é um sintoma que dá o diagnóstico, é um conjunto. E é isso que a gente quer trazer para vocês, que às vezes é difícil. Será que eu tenho tal doença? Então, imagina para o médico fazer esse raciocínio clínico. Então, temos os exames laboratoriais. O exame dá o diagnóstico? Não, mas ele vai ajudar. Ele pode detectar uma anemia, pode detectar a deficiência de uma vitamina, ele pode detectar uma verminose, uma lombriguinha, como eu falei. Tem um examezinho aqui, a calprotectina fecal. Era um exame que eu nunca ouvi falar, fui pesquisar. Então, um exame bem comum, um exame de fezes, que é feito no laboratório. Eu acredito, depois até vou me informar se tem pelo SUS, pela prefeitura, mas a maioria dos exames hoje em dia tem. E ele pode dar o diagnóstico dessas doenças intestinais. Então, às vezes, um exame simples de fezes, que faz no laboratório, pode ajudar o médico a fechar o diagnóstico. Aqui vou falar um pouquinho do exame
na verdade, exames, a gente diz, tem exames que a gente diz que tem um padrão ouro, né? Não que vai dar 100% o diagnóstico, mas vão dar quase 100%. Para doenças intestinais, o exame ouro que a gente tem é a colonoscopia. Todo mundo já ouviu falar do exame da mangueirinha, né? Da endoscopia, que é feito por cima, que vê a parte do estômago. Esse é o exame que vê a parte do intestino, tá? Então, o médico aqui de Sara, ele pode encaminhar para o especialista com todo esses sintomas, o exame do paciente, ele pode pedir esse examezinho. Tem pela prefeitura, tem pelo SUSIM, tem todo um protocolo. Não é assim, eu estou com dor há um dia, vou lá fazer uma colônia. Não, tem todos os critérios, né? Mas ele é um exame ouro, porque ele mostra o nosso intestino por dentro, tá? Então, ele é um exame muito bom. Não sei se alguém aqui já fez ou não. É um exame desconfortável? Ninguém gosta de fazer, mas é um exame top. E durante esse exame, o médico pode fazer o quê? Além de visualizar todo o intestino, ele pode coletar fragmentos, que a gente chama que são biópsias. Então, esses pedacinhos de intestino, que são as biópsias, vão ser analisadas no laboratório e podem nos dar o diagnóstico dessas doenças. Pode ser que o paciente tenha um pólipo, que é uma pelezinha do intestino, pode ser que o paciente tenha um tumor, um câncer, e pode ser que sejam essas doenças inflamatórias. Aí ali no finalzinho, exame de ressonância, tomografia, mas geralmente com esses exames que eu já falei, da anamnese, o exame físico, os exames de laboratório e a colonoscopia, o médico já vai fechar o diagnóstico do paciente. A retocolite ulcerativa. Então, assim, só para diferenciar, para ficar uma coisa bem fácil. A doença de Crohn, então, como eu falei, ela pode acometer todo o trato digestivo, desde a boca até o finalzinho do intestino. A retocolite ulcerativa, ela é mais do cólon, é mais do intestino grosso. Então, as doenças são bem parecidas, mas essa vai atingir só essa parte mais do intestino, tá? O que o paciente sente? Vocês veem que é parecido. Diarreia com sangue ou muco. O que é o muco? É tipo um catarrinho, é uma secreção. Por mais de 30 dias, então não é 1 ou 2 dias, são sintomas crônicos, né? Cólicas intestinais, urgência ao evacuar, o paciente pode ter um pouquinho de febre, porque não deixa de ser uma inflamação no intestino. Os exames, então, parecidos. Então, o exame de laboratório pode detectar anemia, deficiências nutricionais, deficiências de vitaminas. O exame de fezes, então, pode detectar parasitas, infecções. Então, aqui a gente está falando um pouquinho do diagnóstico diferencial. Então, até para mim dizer que a pessoa tem doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, eu tenho que descartar que ela tem um vermezinho. Às vezes ela tem uma coisa bem simples, tem um ascari, uma beba, uma giardia, a gente dá uma medicação do posto de saúde e vai resolver, tá pronto. Aí o exame de colonoscopia, como eu já falei, tá? Que ela visualiza o intestino. E a retossigmoidoscopia, ele é um exame que ele vê o finalzinho do intestino. Então, às vezes, o paciente não precisa fazer toda uma colônia. Só com esse exame que vê o finalzinho do intestino, o médico já consegue detectar. Pode passar. Aqui eu vou listar os cuidados essenciais com a saúde. Isso vamos falar agora um pouquinho do corpo inteiro, né? Então, principalmente uma alimentação equilibrada. Isso serve tudo para a vida, não é só para fibromialgia, não é só para doenças intestinais. Então, a gente tem que procurar ter uma alimentação saudável. Uma comida saudável, água, sucos naturais, saladas, fibras, frutas. Hidratação, beber muita água, muito líquido, 2 litros de água por dia, tá? Pelo menos. Claro que isso funciona, depende conforme o peso do paciente e tudo, mas aqui a gente mais ou menos que generaliza, mais ou menos 2 litros de água por dia. Eu recebo no consultório pacientes que dizem para mim: Marta, eu não tomo água, eu não gosto de água. Mas mais da metade do nosso corpo é água. A gente diz que o planeta Terra, só que o planeta Terra, 70% é água. E o nosso corpo também. 60% a 70% do nosso corpo é água. Então a gente precisa se hidratar. Se eu não gosto de água,
Vou tomar uma água saborizada, vou tomar um chazinho, um suco natural, mas aí a gente tem que ter essa, como é que eu vou dizer, essa sensibilidade. Tem que tomar líquido, então eu vou tomar cachaça. Não é bem assim. Então a gente está falando de água no sentido de líquidos saudáveis, né? Porque tem paciente que não toma água, mas toma 3 litros de café preto, toma 2 litros de cachaça por dia. Então a gente está falando em água e em coisas saudáveis, né? Para evitar alimentos processados. Se eu falar demais, vocês me avisem, porque eu falei, eu sou tímida, mas quando eu começo a falar, eu falo 3 horas. Evitar alimentos processados, ricos em açúcar, glúten. Depois aqui no final a gente vai falar um pouquinho dos alimentos embutidos, isso. Praticar atividade físicas. Isso aqui é para tudo na vida, pessoal, não é só para essas doenças. Então a gente nasce lá na escolinha, no pré, o filho da gente com 1 aninho de idade já faz atividade física, né? Então isso a gente tem que levar para a vida inteira. A gente não faz atividade física só porque está com dor, porque está sem dor, porque eu quero emagrecer, porque eu estou gordinha, porque eu estou magra. Não, a gente faz atividade física para ter saúde, para ter mobilidade. A gente vai envelhecendo e o nosso organismo vai enrijecendo, a gente vai enferrujando, eu digo. Então a atividade física é a vida inteira. Mas eu não gosto de academia. Eu particularmente não gosto, mas eu gosto de dança. Então a gente faz zumba, faz ritmos, né? Tem pessoas que gostam de caminhar, tem pessoas que gostam de andar de bicicleta, de jogar futebol. Então, como é que eu digo? Não tem desculpa. Academia é chato, mas tem outras atividades físicas. E a academia é muito importante também por causa que a gente ajuda não só no emagrecimento, mas na massa magra, na musculatura. É muito importante a musculação. Hoje em dia, das melhores atividades físicas é a caminhada e a musculação. Então, a gente tem que se mexer. Reduzir o estresse. Eu sei que isso hoje em dia é um pouquinho difícil, né? Todo mundo vive estressado. Nosso mundo está estressado. Mas a gente tem que procurar parar um pouquinho e pensar. Eu gosto de dar um exemplo assim de hobbies. Cada pessoa tem o seu hobby. Eu, por exemplo, eu gosto de pintar, né? Quem entra no meu Instagram vê ali que tem um monte de potinho de mandala pintada. Não sou especialista nisso, mas eu faço para desestressar, é o meu hobby. Tem pessoas que fazem crochê, eu admiro, lindo. Aquelas roupas de crochê, e bolsas e blusas, tudo. Eu não sei fazer uma argolinha. Então cada pessoa faz o que gosta. Tem pessoas que participam do clube de mães, clube de idosos. Continuem, isso é maravilhoso, tá? A gente sai de casa, a gente participa do grupo social, a gente socializa. Mas eu não sei fazer crochê. Mas vai lá, participa. Isso é maravilhoso. Hoje em dia em Sara tem em todos os bairros, clube de mães, clube de idosos. Tem agora esse grupo aqui, então participem, pessoal. Mas eu estou com dor, eu não quero ir hoje. Mais um motivo para sair de casa e participar, tá? Consultar o médico. Então, além de tudo aqui que a gente falou, no final, a gente não vai fazer o diagnóstico sozinha, a gente vai consultar o médico, um especialista, até para fazer o tratamento correto, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que tem muito de Google. Todo mundo vê na internet no Google. Eu tô com uma dor aqui, eu vou lá, meu Deus, eu vou morrer. Tô com um tumor, eu vou morrer. Não é bem assim, pessoal. Então, hoje em dia, em todos os lugares, aqui em Sara tem médicos ótimos, tem profissionais ótimos. Então, começa indo na unidade de saúde, faz uma consultinha, faz um check-up. Se necessário, o médico vai pedir os exames complementares, vai encaminhar para um especialista, tá? Então, não fiquem muito. Os pacientes chegam para a gente e dizem: doutora, eu pesquisei no Google, eu estou com tal doença. Meu Deus. Então, assim, confiem nos profissionais, tá? Vamos passar. Aqui alguns alimentos, isso aqui eu procurei no Google, tá? Mas assim, alguns alimentos, então, que são bons para a saúde, né? Além da água, dos alimentos naturais, o ômega 3. O ômega 3, eu digo assim, eu simplifico, ele tem uma gordura boa, né? A gente é muito da carne, eu sou gaúcha, então a gente é muito da carne vermelha.
mas a gente deve comer mais carne de peixe, carne branca. E as carnes de peixe têm o ômega 3, que é a gordura boa, que é a gordura saudável para o nosso organismo. Então, hoje em dia, todo mundo deveria tomar ômega 3. Cúrcuma, ela é rica em curcumina. Cúrcuma, eu fui pesquisar o açafrão da terra, né? A gente sabe um pouco de algumas coisas, eu sou médica, eu não sei muito sobre cozinha. Mas assim, tem tantos temperos naturais, tem tanta coisa boa para a gente usar para a nossa saúde, então a gente deve usar isso. A cebola, o alho, é bom para a circulação, é bom para o coração, um tempero verde. Então, vamos deixar um pouco de lado essas coisas prontas, coisas industrializadas, tempero quinor, não estou aqui para falar mal de tempero nenhum, mas assim, vamos deixar um pouco de lado as coisas industrializadas e vamos voltar um pouquinho para o passado. A nossa mãe, nossa avó tinha uma horta lá em casa dos temperinhos, tem a galinha caipira, coisas naturais, tem um pomar, agora é época de laranja, bergamota, limão. Todo mundo que consulta comigo eu mando tomar suco natural. Vai tomar um suquinho de laranja, de limão, bergamota, acerola. É vitamina C, é natural, é para a saúde. Então a gente não precisa comprar um suco pronto, gastar um suco industrializado. Tem ali às vezes um pé de laranja ali na porta de casa. Então aqui eu fiz um resumo da lista dos 10 piores alimentos, tá? Então, açúcar refinado. Não quer dizer que a gente não vai comer um brigadeiro, eu adoro brigadeiro. Mas assim, pessoal, tudo na vida é com moderação. Então, evitar o excesso do açúcar refinado. Claro que ali um docinho, depois todo mundo vai comer um bolinho, né? Mas com moderação. Carnes processadas, embutidos, é a salsicha, é esses presunto pronto, é essas coisas prontas, condimentadas. Isso não é a carne pura. Isso tem corante, tem conservante, tem muita química ali. Uma coisa, como eu falei, é a gente ter a galinha caipira lá em casa, matar e tu comer a galinha caipira, que é natural, foi criada com milho. Outra coisa é comprar no mercado uma galinha pronta, que nem sabe o que aquela galinha comeu. É lá com ração lá de aviário. Então vamos voltar para as coisas naturais. Alimentos ultraprocessados, refrigerante, biscoito recheado. Então aqui a gente falou da água, dos sucos naturais, uma água saborizada, um chazinho, bebidas alcoólicas, né? Vamos procurar evitar. Ah, doutora, mas quem é que não bebe? Um domingo em família, um aniversário, claro. A gente toma ali um golinho de cerveja, isso é uma coisa. Uma festa em família, não estou falando para todo mundo agora virar monge, não é assim. A gente fala aqui é da moderação, tá? Leite e derivados. O certo é a gente tomar leite quando a gente é bebê. Quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele faz, ele mama o quê? O leite da mãe, o leite do peito da mãe dele. É o melhor alimento do mundo para aquele bebê. Depois, ao longo da vida, se sabe que a quantidade muito grande de leite deve ser evitada, né? Muitas pessoas hoje em dia estão desenvolvendo intolerâncias a leite, lactose. Por quê? Vou voltar para a parte lá da casinha. Quem tem uma vaquinha em casa, que vai lá tirar o leite de vaca, coisa boa aquilo, né? Agora, vocês já viram esse leite que a gente compra de caixinha no mercado? Vocês já cheiraram? Um dia eu cheirei e quase não tomei. É um cheiro horrível. Aquilo não é leite natural. Aquilo tem água, tem não sei o que, não sei o que. Meu Deus. Adoçantes artificiais. Cafeína em excesso. Claro, um cafezinho para acordar, para esse frio. O café é bom, ele é estimulante. O café, ele é uma bebida saudável, sim. A gente tomar um golinho 2, 3 vezes ao dia. O que a gente fala aqui é evitar o café em excesso. Como eu dei o exemplo, tem pacientes que não tomam água, tomam 3 litros de café preto por dia. Isso não é aconselhável. Então, tudo com moderação. Farinhas refinadas, pão branco, massas. Então, depois a gente vai falar um pouquinho dos integrais. Temperos condimentados, como eu falei, pimenta, esses molhos prontos, caldos prontos. Então, se procurar usar os temperos naturais, melhor. Lista dos melhores alimentos. Aqui eu fiz um resuminho. Então, é o contrário, pessoal, das outras coisas. Então, vamos procurar usar cereais integrais. Aveia é ótima para o intestino. Germe de trigo, linhaça, pão integral, arroz
arroz integral, feijão, lentilha, grande bico. A gente é muito do arroz e feijão, né? O brasileiro é muito do arroz e feijão. Mas aqui é só assim até uma dica que a gente pode comer outros alimentos. Lentilha, grande bico, ervilha, são saudáveis também. Hortaliças, verduras, frutas, brócolis, bom, isso aqui então, tá pessoal? Então isso aqui deve fazer parte da nossa alimentação. Tá, aqui eu vou falar um pouquinho rápido, assim, do tratamento dessas doenças, pode passar. Então aqui ele é muito individualizado. A gente falou um pouquinho do diagnóstico, daí nós vamos fazer os exames, vamos passar para o especialista. Então eu não vou falar muito dos medicamentos, só vou aqui listar para vocês saberem que são vários medicamentos usados para essas doenças. A maioria hoje em dia que tem disponível, faz processo, vai lá na farmácia municipal. Então tem tratamento? Tem. Tem cura? Não. Então assim, tem algumas doenças que às vezes a gente vem falar e os pacientes quando vão consultar com a gente, eles querem que o médico diga assim, minha querida, tu vai tomar esse comprimido um mês, tu vai estar curada. Então, infelizmente, algumas doenças não é assim que as coisas funcionam. Mas então eu vou ter dor o resto da vida? Não. Então, assim, por isso que a gente fala todos esses hábitos saudáveis. A gente, um pouquinho, vai ter que se acostumar. Vai ter dias de melhora, dias de piora, que nem a Juliana estava falando. Então, assim, mas a gente tem que ser sincera, a gente não pode mentir para o paciente. Você vai tomar esse comprimido, esse antibiótico uma semana e vai estar curado. Não. Mas tem muitos tratamentos, tudo, eles funcionam. A pessoa vive a vida dela, vai viver até os 100 anos, mas tem algumas coisas que o paciente vai ter que se adaptar sim. Então, aqui é só uma lista dos vários alimentos, dos vários medicamentos que tem para o tratamento dessas doenças. Aqui pode passar aqui, isso. Aqui eu já falei um pouquinho, algumas coisas ficaram repetitivas. Aqui é um pouquinho dos alimentos que a gente já falou, tá? Em últimos casos, a cirurgia, tá? Então, ali, na doença de Crohn, ali só para falar rapidinho, então, além das dores, da diarreia, do sangramento, tem pacientes que têm estenose, que tem o intestino, ele tem como que é uma estenose, é obstruído. Então, em alguns casos raros, às vezes o paciente vai ter que fazer cirurgia, vai, mas isso não é todos os pacientes. Isso, tá. Agora nós vamos para outra partezinha. Pessoal, falei muito? Não. Tá, se tiverem alguma